Sejam bem-vindos ao canal Matemática com o Professor Márcio e hoje nós vamos falar sobre a moda, uma das medidas de tendência central que também fazem parte daquele conjunto de média aritmética simples, média aritmética ponderada e mediana. Diferente da mediana, que eu precisava organizar os dados, na moda não há necessidade de você organizar, porque a moda é a medida de tendência central que consiste no valor observado com mais frequência em um conjunto de dados, ou seja, é aquele valor que mais se destaca, aquele que mais aparece. Então, quando a gente fala da moda, eu preciso observar num conjunto de elementos, se ele for uma quantidade pequena de elementos, eu consigo observar qual que é o elemento que mais se destaca, o que mais aparece. Diferente quando eu tenho um conjunto de dados muito grande, muito extenso. Então aí eu preciso organizá-los primeiro em ordem crescente, ou até mesmo numa tabela para facilitar o nosso entendimento sobre esse assunto e encontrar o valor que mais se destaca. Nesse caso, a gente pode ter também que essa medida pode ser classificada, pode ser amodal, ou seja, quando não tem moda, modal ou unimodal, quando possui apenas uma única moda, bimodal, quando possui duas modas, ou seja, dois valores que se repetem. Trimodal, quando possui três modas, ou seja, três valores que se repetem. E multimodal, quando possui mais de três modas, mais de três valores que se repetem dentro do nosso conjunto de dados. Então, quando a gente for falar de moda, a gente vai analisar essa questão. Qual é o valor observado que mais se destaca dentro desse conjunto de dados? E aí, olha só, trazendo um exemplo para a gente poder analisar, sejam os seguintes dados. Então, ó, o item A, 435843336. B, 4358436. C, 4355436. D, 04568. E, 004568. E F, 0011223368. Qual é a moda em cada um desses conjuntos? Então, observa que eu trouxe até alguns conjuntos que não estão em ordem crescente, ou seja, eles não estão ordenados, certo? Mas a moda, ela não especificamente necessita que eles estejam ordenados. Se eu consigo enxergar, se eu consigo observar qual é o elemento que tem a maior frequência, então ele vai ser a moda. No item A, nós temos ali que ele é modal, ou seja, o 3 é o único elemento que mais se destaca. Ah, professor, mas o 4 apareceu duas vezes ali também, ó, certo? Só que o número 3 foi o elemento que mais se destacou. Ele apareceu três vezes. O 4 apareceu duas, então ele apareceu uma quantidade menor. Então, quando a gente vai falar de moda, é o elemento que mais se destaca, o que mais aparece. Então, nesse caso, o 3 foi o que mais apareceu. Logo, ele vai ser a nossa moda. Então, a gente tem aqui no item A um modal, ou unimodal, moda igual a 3. Já no item B, nós temos bimodal, porque observa que a gente tem o 4, que se repete duas vezes, vou trocar a cor aqui, e temos o 3, que também se repete duas vezes. Então, nesse caso, a gente tem dois valores que se repetem na mesma quantidade. Então, se eles se repetem na mesma quantidade, então ele é bimodal. A gente tem duas modas, no caso, o 3 e o 4. No item C, eu tenho trimodal, porque observa que eu tenho o 3 que se repete duas vezes, o 4 que se repete também duas vezes, e aí eu tenho o 5 que também se repete duas vezes. Então eu tenho três elementos que se repetem na mesma quantidade. Como eu tenho três elementos que se repetem na mesma quantidade, então eu tenho uma tri ou um trimodal. Eu tenho três modas, certo? Três elementos que se destacam em relação aos demais. Olha agora o item D. Ele é amodal. E esse é um cuidado que tem que tomar, e muito importante, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando se pergunta de moda num conjunto que não possui um elemento que mais se destaca, cuidado para você não colocar zero. Moda igual a zero, olha o item E, eu trouxe até ele como exemplo. Moda igual a zero, você está dizendo que ele é modal, ou seja, que ele é unimodal, que você está dizendo que o zero é o elemento que mais se repete. Como eu trouxe ali até no item E, para você verificar isso, você observar isso daí. Então, quando você falar num conjunto amodal, você vai escrever. Ou você escreve que é um conjunto que não possui moda,
ou você escreve que a moda dele ali, ou seja, que esse conjunto de dados é amodal, certo? Você está indicando exatamente no item D ali que ele não tem moda, certo? O cuidado que tem que tomar é que se você coloca lá moda igual a zero, você está indicando que ele é unimodal ou modal, porque ele possui um único valor. E o item F, ele é multimodal, ou seja, ele tem ali o zero, e observa bem, ó, do item D, E e F está ordenados, enquanto nos itens A, B e C não estão ordenados. E mesmo assim eu consigo determinar a sua moda. E aí aqui no item F nós temos o 0 que repete duas vezes, o 1 que repete duas vezes, o 2 que repete duas vezes e o 3 que repete duas vezes. Eu tenho 4 elementos que se repetiram duas vezes. E isso faz com que eu tenha um conjunto de dados multimodal. Eu tenho mais de 3 modas aqui. Então, essa é a diferença em relação à moda, em relação aos demais, entre a média e a mediana. Então, quando a gente fala de moda, é o elemento que mais tem frequência, certo? Então, quando você cai uma questão como essa, pergunta para você, num determinado conjunto de elementos, calcule a média, a mediana e a moda. Eu sempre falo para o aluno exatamente o seguinte: faça a moda primeiro, faça a mediana e por último faça a média. Porque se você precisar calcular a média, você só vai calcular ela no último caso. Caso contrário, a moda e a mediana podem te dar a resposta de uma questão como esta. Espero que tenha entendido. A gente vai finalizando aqui o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Muito obrigado. Matemática com o professor Márcio. Nos vemos por aí. Até a próxima. Valeu!